Eu era aluno do Colégio São Luís e no Colégio São Luís o mal se expandia à vontade. E o mal podia falar mal do bem, podia caçoar do bem, podia fazer o que quisesse e eles não entravam no peleja. Quando apareceu com grande entusiasmo para mim, um padre ainda moço, chamado o padre Castro e Costa, do Amazonas, ele era amazonense. Homem inteligente, muito vivo, exprimindo-se com uma fluência muito grande e entrando muito nos casos concretos, nas situações concretas, etc., e falando e mexendo, etc. E nas situações concretas dos alunos. E quando ele falava nas situações dos alunos, ele falava muito a favor dos bons contra os maus. Os alunos maus, que tinham um vocabulário porco, que saíam do Colégio São Luís e muitas vezes iam passar, não entravam, porque eram jovens demais para isso, não entravam propriamente nas casas de prostituição, mas passavam em frente, etc. Era um perigo medonho, qualquer hora podiam entrar. Bem, eram numerosos. E ele falava contra isto, mas enchia de brasas a sala. E os que mantinham castidade ficavam contentes, eram poucos, eram uns 3 ou 4 na sala. Um deles os senhores conheceram, o doutor Arruda, aquele de barba branca, que faleceu há algum tempo atrás e que foi meu colega em tempo de pequeno. E que eu tenho muita alegria em prestar essa homenagem a ele. Era muito puro e ostensivamente puro e dava nesse ponto no colégio um muito bom exemplo. Bem, os que éramos puros ficávamos muito bem protegidos e muito bem amparados pela atitude desse padre que recomendava a energia. E uma ocasião um aluno do Colégio São Luís fez uma coisa que naquele tempo era considerado um verdadeiro escândalo. Combinado com o diretor espiritual dele, ele contou no colégio para todos que ele ia ser padre. Isto de um aluno querer ser padre era reputado a última coisa do feio, a última coisa do ridículo, porque era contra-revolucionário. O revolucionário é ficar na vida da perdição e acabar indo para o inferno. Isso é o revolucionário. Então o padre Costa, falando, contou, o padre chamava-se Álvaro. O Álvaro vai ser padre, etc. Os senhores têm a obrigação de respeitar, não podem caçoar, ele tem o direito de ser o que ele deve, mas o caso dele é um caso especial. Não é ele tem o direito de ser o que quer, mas o caso dele é um caso especial. Ele não quer ser padre, ele quer e deve ser padre, porque o sacerdócio é uma vocação, é um chamado de Deus. E um chamado de Deus a gente não facilita. A gente tem que fazer aquilo para que Deus chama. E, portanto, é preciso ser corajoso e ir. E ele teve essa coragem de dizer para todos vocês que não concordam com ele que ele vai ser padre, que se vocês acharem ruim, que vão as favas, ele vai fazer o que ele entende. Se Deus o chamou, não são vocês que vão impedir a ele de fazer o que quer. Tudo isto para mim era néctar, porque eu não tinha a intenção de ser padre, era muito definida em mim a ideia de ser leigo, de trabalhar como leigo na contra-revolução, a favor da igreja, portanto, mas como leigo, era definidíssima essa ideia. Mas, de qualquer maneira, eu via com muito agrado que um outro quisesse ser padre. E via, sobretudo, com agrado um padre tomar a defesa do bem com esse calor. Quando ele contou esse fato coincidiu com um período em que eu estava muito mole. Era um menino dos mais moles que eu conheci. Eu não conheci menino tão mole como eu. Eu era de tal maneira mole que, por exemplo, eu fui educado entre 2 meninas, a minha irmã e uma prima irmã que morava conosco em casa e que foi educada como minha irmã. Eram, portanto, 2 meninas. Eu tinha uma série de primos que moravam em outra casa, com os quais eu me encontrava muito frequentemente. Com um deles eu tinha uma amizade como se tem com um irmão, quando a gente quer muito bem o irmão. Mas
Era uma coisa diferente, eram outras casas. Na minha casa tinha essas duas meninas, mais ou menos de minha idade. Eu era tão preguiçoso que na hora de sairmos todos à rua para fazer exercício a pé, coisa que eu detestava porque precisava fazer força, na hora de sair para fazer exercício a pé, às vezes, como acontece com as crianças, levam um brinquedinho junto para ir para um jardim público, alguma coisa, e distrair-se com isso. Leva uma flautinha, leva um apito, leva qualquer coisa. Sobretudo menino no meu tempo levava. Eu de moleza deixava cair o objeto no chão. Eu de moleza deixava o objeto se arrastando no chão e não levantava, porque eu tinha preguiça de me agachar para pegar o objeto. Naturalmente elas viam que eu tinha deixado cair o objeto e com bondade, com afeto, elas iam correndo e apanhavam o objeto e me davam. E eu agradecia, mas achava normal, porque eu achava tão duro ter que me baixar para pegar o objeto, que eu achava natural que os outros apanhassem para mim. Um disparate, porque se era duro para mim, era para elas. Ainda mais que eu só era o homem, já tinha a obrigação de ser o forte. Elas eram as meninas, eu tinha a obrigação de facilitar a vida para elas, mas não era o que eu fazia. Eu era, portanto, molíssimo. E tinha períodos em que minha moleza ficava ainda muito maior. E a minha inclinação para ser contra-revolucionário, mas não travar a batalha contra-revolucionária, quer dizer, não falar, não brigar, não discutir, mas ficar assim com um Zé Bobo qualquer, olhando para as coisas, e até ouvindo o desaforo sem reagir. Era uma inclinação colossal. Era um defeito muito grave. Agora vocês vejam como a graça se serve às vezes das coisas para reformar uma pessoa. O padre disse, eu ouvindo aquilo tudo, eu estava gostando. O padre disse, o Álvaro outro dia fez uma coisa que eu aprovo inteiramente. Ele disse que ia ser padre e um rapaz que perguntou, chegou dando risada, Álvaro, você vai ser padre? O que é isso, etc. O Álvaro disse para ele, bom senhor, você o que é que tem com isso? E ele respondeu, tenho porque você é meu colega e eu não quero que um colega meu tome uma atitude ridícula. O Álvaro deu um passo para frente e disse, eu vou te ensinar. Abriu o braço e meteu uma bofetada coleção. O outro, em vez de ficar furioso, era natural que os dois rolassem no chão, se esbofeteando. O outro ficou quietinho e nunca mais reagiu. Porque uma boa bofetada dada na boa hora torna moles os maus e torna fortes os fracos. Os senhores não podem fazer ideia do bem que esse casinho me fez. Eu entendi que eu devia ser assim. E tive uma reação no interior da minha alma que me levava energicamente a querer ser combativo, etc, etc. E a partir desse momento é que eu comecei a ser uma pessoa combativa e enérgica. Veio da bofetada do Álvaro, contada pelo padre Castro Costa. Ainda foi lembrado do exemplo do Álvaro. Ao longo de minha vida, Nossa Senhora tem querido de mim muitas atitudes enérgicas. Eu tenho tomado, graças a ela, eu tenho tomado. Mas várias vezes eu me lembro da bofetada do Álvaro. E formo um voto, um desejo de que ele tenha tomado o bom caminho. De fato, Nossa Senhora dispôs de um modo curioso. O Álvaro desistiu de ser padre e tomou... Eu o perdi de vista. Não sei que caminho ele tomou na vida. Mas aquela bofetada deu caminho à minha vida e deu energia da qual restos ainda existem na minha alma, vindas do bom exemplo que ele me deu.